Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Você segue alguma ideologia? Ou vou colocar no plural algumas ideologias? De que maneira elas atuam sobre a sua consciência e sua forma de viver? Elas te geram uma reflexão crítica, do ponto de vista filosófico? Ou elas te geram uma alienação, provocando muitas vezes você a uma falsa ilusão de mundo? Quero discutir com vocês nessa aula sobre ideologias e como transformá-las num ponto de vista. Quero Quero discutir com vocês nessa aula as ideologias e qual é o papel delas na condução da sociedade. Espero você ao longo dessa aula comigo, ficou bem bacana. Bora filosofar. Então, partindo dessa introdução, é importante a gente entender que o princípio ideológico sempre conduziu a humanidade. Se a gente pega as primeiras civilizações, se a gente pega lá os gregos, os romanos, se a gente pega a sociedade medieval, a sociedade moderna científica, a sociedade contemporânea, em toda a história da humanidade, sempre teve presente alguma, no singular, ou algumas, no plural, ideologias. E essas ideologias que foram sendo construídas, muitas vezes elas são deturpadas. O homem, muitas vezes, ele se deixa dominar por falsas ilusões, transforma essas falsas ilusões em formas de conduzir a sua sociedade, e aí nós nos mergulhamos em uma sociedade totalmente alienada. Olha que interessante, eu parto dessa pergunta aqui, ó. As pessoas, elas precisam de um pouco de ilusão para viver? Retomo o que eu disse há pouco sobre a letra do Cazuza. Será que nós queremos, de fato, uma ilusão para viver? Quando Cazuza canta ideologia, eu quero uma para viver. Será que, até que ponto, essa necessidade do homem de criar essas ilusões para viver é saudável a ele? Por outro lado, será que nós conseguiríamos nos desprender totalmente das ideologias e construir uma vida sem essas, aspas, ilusões? Quando a gente pega toda a história da humanidade, ela sempre buscou, em momentos do ponto religioso, pensemos, por exemplo, na sociedade medieval, em outros tempos, do ponto de vista social, pensemos, por exemplo, pós-revolução industrial, por outras vezes, do ponto de vista científico, pensemos no século XVI e XVII, com o admirável mundo novo. Sempre vai haver, ao longo da história, ideologias que vão conduzir a sociedade. E eu retiro esse trecho aqui, ó, do Elogio da Loucura, do Erasmo de Roterdã, como ponto de partida da aula. Olha que reflexão interessante que ele faz. O povo não suportaria muito tempo seu príncipe. O criado não suportaria muito tempo seu senhor. A criada não suportaria sua senhora. O estudante, seu preceptor. O amigo, seu amigo. A esposa, seu marido. O empregado, seu patrão. Se não houvesse, se não mantivesse no outro a ilusão. Se não houvesse entre eles um embuste recíproco, um sentimento, uma visão recíproca, uma adulação, uma convivência prudente, enfim, o suave intercâmbio do mel da loucura. O Erasmo de Roterdã, ele é um humanista do século XV. Depois, se você quiser dar uma olhada na playlist do Bora Filosofar, eu tenho uma aula sobre Erasmo de Roterdã. Ele vai entender que nós não suportaríamos viver sem ideologias, porque elas são, de alguma maneira, a forma de nós mantermos entre si um convívio. Ora, eu, como funcionário das escolas que eu trabalho, eu só suporto os meus patrões, os meus chefes, os meus senhores, vamos usar a expressão de Herado de Roterdã, porque há uma ideologia que legitima essa relação. Uma ideologia econômica, eu preciso trabalhar. Uma ideologia política, a necessidade do homem ser um ser social. A ideologia religiosa, o trabalho dignifica o homem. Então, toda a relação que eu tenho com os meus patrões, com os meus coordenadores, com os meus superiores, eles são legitimados por uma ideologia. A relação que eu tenho com a minha esposa, ela tem por trás uma ideologia religiosa.
Prometo ser fiel até que a morte nos separe. Você tem uma ideologia religiosa por trás. Uma ideologia social, onde há uma constituição familiar. Uma ideologia econômica, onde há a obrigatoriedade do casal de manter as suas obrigações econômicas. Então, de acordo com esse princípio do Erasmo de Roterdã, Elogio da Loucura, a gente entende que todas as relações sociais elas são permeadas por ideologias. Portanto, sim, as pessoas precisam de um pouco de ilusão para viver. Por quê? Tendo como premissa o Erasmo de Roterdã, essa, aspas, ilusão, ela ajuda na articulação da sociedade. Talvez uma sociedade sem ideologias, ela poderia atingir o caos, porque não teria nenhuma ferramenta que legitimasse suas relações. Por isso que Cazuza canta que ideologia, eu quero uma para viver. E aí, quando a gente pensa na origem do conceito ideologia, a gente parte de uma visão de mundo. O que de um senso comum, de uma perspectiva do mundo, nós definimos como ideologia? Ideologias são ideias ou convicções de pensamentos de um indivíduo ou grupo. Então, eu tenho as minhas ideologias. As ideologias que eu tenho para mim me inserem dentro de um grupo social. À medida que eu e aquele grupo social respeitamos aquelas ideologias, pensamentos ou convicções, nós passamos a ver uma sociedade organizada, vamos dizer dessa forma. Então, o indivíduo e o grupo, ele passa a ter convicções. Então, se você perguntar para mim, Giovanni, quais são as suas ideologias? Eu vou pontuar todas elas. As minhas ideologias políticas, econômicas, religiosas, sociais, todas elas. E todas elas, de alguma maneira, me inserem dentro de um contexto social, dentro de um grupo. A grande questão que se levanta é que esse princípio de ideologia acabou assumindo duas formas de ser aplicada. Uma primeira forma é quando ela ganha um sentido filosófico. É quando ela move uma reflexão. Quando eu penso, por exemplo, do meu ponto de vista religioso, as ideologias que eu trago do meu ponto de vista religioso, ela precisa gerar em mim uma reflexão. Ela precisa gerar em mim um questionamento, para que eu possa atribuir valores a ela. Ora, se as ideologias religiosas, políticas, não gerarem em mim uma reflexão, ela vai gerar em mim uma alienação. Aí surge a segunda forma, que é a forma pejorativa, que ao invés de gerar uma reflexão, ela gera uma alienação. Ela promove uma alienação. E aqui eu puxo um ponto para os nossos dias de hoje, que a sociologia nos ajuda a compreender isso. Quando nós olhamos os indivíduos, e quando nós enxergamos os indivíduos dentro de um coletivo, seja coletivo político, social, demográfico, econômico, religioso, familiar, afetivo, esses indivíduos eles possuem ideologias, convicções de pensamentos sobre o mundo. Ok. Só que as ideologias que o homem tem vivido hoje, elas têm assumido um caráter filosófico, que tem levado o homem à reflexão, a pensar, a questionar, a ter uma visão crítica das coisas, ou elas têm gerado no homem um sentido pejorativo, onde ela tem provocado uma alienação. Aqui não é difícil a gente chegar a uma conclusão. Quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe que as ideologias vivenciadas pelos grupos sociais no Brasil, elas não geram uma reflexão filosófica. Elas geram uma alienação pejorativa. E a ideologia ela perde o real sentido de ser. Ao invés de ela possibilitar a sociedade viver em forma harmônica, ela gera o caos, ela gera briga, ela gera discussão. As pessoas de ideologias diferentes, elas acabam de muitas vezes se percebendo incapazes de sentar numa mesma mesa, de trocar 3 ou 4 palavras. Por quê? Porque as ideologias que elas assumem para si, elas não têm assumido um caráter filosófico.
elas têm assumido um caráter pejorativo. E aqui gera um ponto de reflexão para nós. De que maneira nós poderíamos mudar isso e transformar as ideologias alienantes em ideologias filosóficas? Poderíamos puxar várias setas: educação, informação, despertar de um senso crítico, coisas que a nossa sociedade está muito distante. Defendemos pessoas, defendemos movimentos, defendemos formas de conduta que muitas vezes nós não sabemos o que elas são. Levantamos bandeiras, levantamos nomes, assumimos verdades salvíficas para nós e que, na maioria das vezes, nós não temos ideia do que elas significam. Assumimos isso para nós como ideologias. Só que, de um ponto de vista filosófico / sociológico, essas ideologias elas têm um caráter muito mais pejorativo do que filosófico. E aí nós chegamos ao ponto que estamos. Eu quero aproveitar essa aula para perceber o caráter pejorativo das ideologias. Eu quero construir 3 pontos importantes que transformaram ou que têm uma visão da ideologia como algo negativo, alienante, pejorativo. E o primeiro que vai discutir com a gente isso é Marx. Talvez o clássico. O cara que mais criticou a ideologia. Para Marx, a ideologia gera em nós uma falsa consciência. As ideologias, na maioria das vezes, elas beneficiam as classes dominantes. Na maioria das vezes, se não sempre, ela legitima as desigualdades. Por quê? Porque muitas vezes as ideologias são justificativas para que o trabalhador trabalhe mais, faça o seu patrão ficar mais rico e ele não saia daquela condição de opressão. Para Marx, se há uma coisa que a filosofia precisa é desmascarar as ideologias. Toda e qualquer ideologia gera em nós essa falsa consciência. Então, por exemplo, Marx está olhando para a sociedade burguesa do final do século XVIII, primeira e segunda revolução industrial. Qual a ideologia que domina o pensamento? O liberalismo, que começou com John Locke, ganhou corpo com Adam Smith, onde as desigualdades elas são legítimas. O trabalho é a forma de ascensão social. Depois, Marx vai aprofundar e perceber, por exemplo, a religião como o ópio do homem. Porque ela também assume esse caráter de alienação. E ele vai perceber que todas as ideologias nada mais são do que formas de dominação sobre os menos favorecidos. E de todas as ideologias que alienam, a que mais assume esse caráter é o trabalho. O trabalho, de alguma maneira, gera uma alienação social. Olha que interessante a reflexão que o Marx faz. O sistema, e aqui quando ele está falando de sistema, ele está falando do trabalho, o capital, essa ideologia, tira do homem as condições de serem verdadeiros sujeitos de sua história. A ideologia ela vai nos inserir dentro de uma lógica capitalista. E essa lógica capitalista provoca em nós o fato de nós sermos constantemente dominados por modelos políticos, por modelos econômicos, por modelos sociais. O que é ideologia se não essa dominação destes modelos sobre nossa consciência? E aí, todas as vezes que nós assumimos discursos ideológicos, nós estamos assumindo para nós uma forma de sermos dominados. E isso vai provocar em nós algumas coisas. Primeiro, as ideologias elas provocam a perda do protagonismo social. O que significa isso? A gente é só mais um. A gente perde a capacidade de transformar o mundo. A ideologia, ela beneficia as classes dominantes, ela traz essa falsa consciência, porque ela tira de nós a capacidade de transformar o mundo. Pelo contrário, nós aceitamos as coisas como são.
Eu sou só mais um dentro dessa sociedade. Eu não sou realmente protagonista. Eu não sou realmente transformador da realidade. Muito pelo contrário. Eu sou mais um. Além disso, a ideologia, ela tira essa capacidade de eu questionar pela falsa consciência que ela gera. Por que meu patrão ganha muito mais do que eu? Ah, vamos ver o que o Adam Smith está falando lá na Riqueza das Nações? Bom, é necessário que a maior parte das pessoas atinja a riqueza das nações. Então, pelo trabalho, eu vou alcançar essa riqueza. Então, eu não tenho outra alternativa em minha vida senão trabalhar. Eu não paro para pensar se eu tenho que trabalhar tanto. Não paro. Eu simplesmente trabalho. Trabalho porque a ideologia gerou em mim essa consciência do trabalho. A lógica capitalista já está enraizada na minha cabeça, na minha mente. Então, você pensa, por exemplo, um pai que quer ter um filho. Primeira coisa que ele pensa quando ele e a esposa pensaram no filho: preciso trabalhar mais. Porque eu tenho que garantir uma escola de qualidade para ele, eu tenho que garantir conforto para ele, eu tenho que garantir o sustento, tenho que garantir o futuro. Ele já está inserido dentro dessa lógica. Ele não pensa, ele não questiona. O fato de ele trabalhar mais não vai servir para garantir o futuro do filho. Vai servir para garantir o futuro do patrão, porque o patrão vai ficar mais rico. Essa lógica capitalista que está inserida na nossa mente. E isso acaba, de alguma maneira, fazendo a gente aceitar essa condição. É o chamado fatalismo. As coisas são assim, o que eu posso fazer? Eu perdi esse protagonismo. Eu perdi essa capacidade de questionar. Eu só aceito. Porque aceitar dói menos. Então, beleza. Se o ano que vem eu quero ter meus filhos, então eu preciso aumentar o número de aulas que eu estou dando. Porque o número de aulas que eu dou hoje é o suficiente para o sustento meu e da minha esposa. Com o escritório dela e com as minhas aulas, nós sustentamos 2 pessoas. Mas e se o ano que vem vier mais um? E se vier gêmeos? O que a gente ganha não é o suficiente. Então tem que aceitar que eu só tenho que trabalhar. E olha, a ideologia inserindo essa falsa consciência em minha mente. A ideologia, ela perde a sua forma filosófica. Ela ganha corpo à sua forma pejorativa. E aí aparece o papel da filosofia, que é o quê? Desmascarar essas ideologias. Mostrar quais são os reais mecanismos de dominação. Dentro daquela perspectiva do quadro anterior, a ideologia ela não é ruim. Ela é ruim quando ela perde o seu caráter filosófico de reflexão e ela assume o caráter pejorativo de alienação. Segundo Marx, a sociedade pós-revolução industrial, ela já perdeu há muito tempo esse caráter filosófico. Ela já assumiu para si há muito tempo esse caráter pejorativo. Então, enquanto as bases da estrutura do capitalismo não forem desmontadas, nós não vamos deixar de viver a sociedade alienada. Uma outra forma de perceber esse caráter pejorativo da ideologia é quando a ideologia e a ciência elas entram em confronto, elas vão se chocar. Muitas vezes, a ideologia ela assume um caráter científico e é perigoso isso. É muito perigoso. Quem vai fazer essa primeira reflexão é Emile Durkheim, positivista, e ele vai dizer o seguinte, ó, ideologia é qualquer doutrina aparentemente científica. Isso é perigoso. Porque existe uma diferença muito grande entre ideologia e ciência. A gente tem que partir da ideia de que nem sempre, aliás, na maioria das vezes, a ideologia ela não tem base sólida de verificação empírica. A ideologia ela não tem o caráter científico. A ideologia parte daquilo que eu acredito. Quando um governo, e aqui a gente poderia trazer perfeitamente para esse período de Covid-19 essa reflexão, quando um líder assume para a sua ideologia
a condução da ciência, você coloca a sociedade em risco. É necessário entender que esses dois elementos eles são separados. Porque quando nós falamos em ciência, nós estamos falando de observação e raciocínio. Quando nós falamos de ideologia, nós estamos falando de sentimento e fé. No momento em que essas duas palavras se misturam, nós colocamos a condução da sociedade em risco. É necessário que quem governa ou quem conduz uma sociedade não o faça do ponto de vista científico. Desculpa, do ponto de vista ideológico. Porque muitas vezes as decisões tomadas baseadas em ideologias, elas não têm caráter científico. E talvez nesse momento da aula você esteja pensando que eu esteja criticando somente o governo Bolsonaro. Também. Mas pensemos, além do governo Bolsonaro que assume essa postura, o outro lado da moeda. Pensemos nas decisões tomadas pela OMS em termos de Covid-19. Cada vez mais nós temos certeza que as orientações da OMS estão muito mais pautadas num caráter ideológico do que científico. Basta a gente partir de um ponto: o isolamento social. Quando nós estávamos no início de abril, o secretário-geral da OMS vem a público e orienta os países a um isolamento total, aquilo que foi conhecido como lockdown. Ele não levou em consideração o caráter científico da observação, do raciocínio. Porque se ele assim o fizesse, ele pensaria, não, mas tem países que não dá para você fechar tudo. Eles dependem da economia direta. Quantas pessoas vão ficar desempregadas? 40 dias depois, meados de maio, o mesmo secretário-geral da OMS vem a público e fala, olha, talvez nós tenhamos errado, porque nós não levamos em consideração a especificidade de cada país para decretar lockdowns. Muitos lugares vão ter problemas de fome e miséria por conta do Covid. Então, quando alguém que representa um coletivo assume para a ciência um caráter ideológico, ele coloca em risco, ele torna alienante a ideologia. A ideologia se torna pejorativa. Eu gosto muito desse sociólogo húngaro, o Kálmán. Ele percebe que no momento em que ideologia e ciência se misturam, a ideologia se torna um instrumento de persuasão. No momento em que a ideologia se tornou um instrumento de persuasão, ela perdeu o caráter, ela matou o caráter científico. Porque você utiliza da ideologia para convencer alguém de que aquilo que você acredita tem um ar científico. E nem sempre vai ter, porque ele não tem esse elemento empírico, ele não tem essa base de observação, essa base de raciocínio. Hoje, estou gravando essa aula hoje, dia 9 de novembro de 2020. Há uma semana atrás, os governos na Europa, da França, de Portugal, da Itália e da Inglaterra, decretaram um lockdown. E esse lockdown vai durar até 2 de dezembro. Porque a Europa hoje vive um segundo surto de Covid. Há aqui duas questões a serem tratadas. Qual é o caráter empírico, observatório, científico dessas medidas tomadas? Será que essas medidas tomadas não estão por trás delas lotadas de sentimentos, de ideologias? Daqui a 4, 5 meses, acaba o verão no hemisfério sul. Abril, maio de 2021, nós começamos a ter queda de temperatura e talvez nós não tenhamos tido vacina ainda. Como é que vai ser o segundo surto de Covid no Brasil? Se Deus quiser, a gente já vai ter tido uma vacina eficaz até lá. Mas e se não tiver? Ah, a Europa assumiu o lockdown, vamos fazer aqui também. Mas será qual é a base científica para isso? O grande risco de ciência e ideologia se misturarem é você transformar a ideologia num instrumento de persuasão. E isso faz com que a ideologia tenha a capacidade de controlar e dirigir o comportamento dos seres humanos. Os seres humanos que poderiam ter seus comportamentos
controlados e dirigidos pela ciência acabam tendo seus comportamentos controlados e dirigidos pelas ideologias. Um italiano, Norberto Bobbio, morreu em 2004 agora, pouco tempo. Ele escreve um livro quando ele está tratando do fascismo na Itália, que é bem interessante do ponto de vista dele. Olha que interessante a crítica que o Bobbio faz. A ideologia é um sistema de crenças ou valores que é utilizado na luta política para influir sobre o comportamento das massas e para orientá-los numa direção e não em outra. Para obter consenso, enfim, fundamentar a legitimidade do poder. A ideologia ela tem essa função: legitimar e fundamentar o poder. E muitas vezes as ideologias se utilizam da ciência como instrumento de fundamentação e legitimação do poder. E isso é perigoso, porque a ciência ela deixa de ter seu caráter científico. E qual é o caráter científico? O empirismo, a observação e o raciocínio. E passa a ter um caráter ideológico, que é totalmente ligado pelos afetos, pelo sentimento e pela fé. Nada mais ilustrativo para a gente pegar isso que o ano de 2020 e as políticas conduzidas durante o Covid-19. Tanto por um lado, e aqui eu falo de Bolsonaro, falo de Donald Trump, como do outro lado, falo de OMS. Em ambos os casos, a ciência está em segundo plano. Ela está tomada de ideologia, de uma ideologia que assume a forma pejorativa. Logo, totalmente tomada por uma alienação. Ideologia como messianismo. E aí eu vou trabalhar dois conceitos com vocês de ideologia como messianismo. O primeiro parte da seguinte tese: conjunto de ideias que procura fazer avançar os projetos e interesses revolucionários. Então você tem uma classe dominada. Ela olha para aquela situação de dominação e ela busca aplicar os seus interesses sobre os dominantes. E ela tem naquela ideologia a sua única forma de libertação. Peguem, por exemplo, o nacionalismo do século XX. Peguem, por exemplo, o anarquismo. São formas de se conduzir de uma forma messiânica. Por quê? Porque eles partem da ideia de que essa classe dominada vai construir sua própria ideologia e ela vai assumir o papel de poder. Então você coloca na ideologia um caráter messiânico, um caráter de salvação. As ideias são meios para determinados fins. A ideologia como messianismo, nesse primeiro conceito, acaba de alguma maneira assumindo uma agência sociopolítica, onde eu vou criar uma ideologia. Peguem, por exemplo, Pierre Proudhon, quando ele cria o anarquismo. Peguem, por exemplo, os totalitaristas do século XX, Hitler, quando cria o nazismo. Eles colocam nessas ideologias que eles construíram a salvação revolucionária para aquele grupo. A ideologia ela perde o caráter libertador de toda a sociedade, ela perde seu sentido filosófico. Ela, de alguma maneira, assume um caráter pejorativo, porque ela aliena. A ideologia, ela torna-se alienante quando essa agenda sociopolítica faz dela, a ideologia, um meio para que ela atinja um fim. Ela não é um fim em si. Se a ideologia for um fim em si, ela tem um caráter filosófico. Porque ela vai me levar a pensar. Ela vai me levar a refletir. Por outro lado, no momento em que a ideologia ela é um meio para eu atingir um fim, ela perdeu a capacidade de reflexão, porque eu tenho aquele objetivo como meu fim. Alienante. Então, aqueles que levantam bandeiras, eles acabam tendo nessas bandeiras a sua própria tábua de salvação. Essas bandeiras assumem um caráter messiânico. Então, esse primeiro conceito atribui a bandeiras, a movimentos, a ideologias. O segundo conceito vai atribuir a pessoas.
Qualquer doutrina que apresente uma verdade salvífica e oculta do mundo sob forma de uma análise social. É quando aparece uma verdade salvífica. E o que seria essa verdade salvífica? Complexo de mitos artificiais disfarçados na história. Pensemos, por exemplo, no Brasil. Nós não buscamos políticos, nós buscamos salvadores. Nós não estamos à espera de um bom presidente, de um bom governador, de um bom prefeito. Nós estamos à espera de um Messias, que vai salvar a nossa situação e colocar nele a figura de mito. É o que nós chamamos na sociologia de messianismo político. Quando nós atribuímos uma verdade salvífica a alguém. E esse alguém se torna a minha tábua de salvação. Enquanto no primeiro conceito, ideologias políticas, agenda sociopolítica, assume esse caráter salvífico para mim, no segundo conceito, pessoas assumem esse caráter salvífico. Pensemos no Brasil e por todos os lados. A esquerda na figura do Lula, a direita na figura do Bolsonaro. Pensemos como nós temos essa necessidade de atribuir esse messianismo político às nossas escolhas. Hoje é 9 de novembro de 2020. Estamos há uma semana, menos, há 6 dias de eleições municipais no Brasil. A escolha nossa para prefeitos passa por esse messianismo. Porque nós estamos atrás daquele que vai resolver os nossos problemas. Não vai conduzir a um bem comum. No momento em que a ideologia assume esse segundo conceito de messianismo, fica mais fácil de controlar as massas, porque esses, aspas, messias, olham para a sociedade e buscam transformar a sociedade numa sociedade de massas. Surge um conceito que um filósofo chamado Alexis de Tocqueville diz, chamado de despotismo democrático. O que seria o despotismo democrático? Esses caras sabem que eles são messias para parte da população. Então, eles vão sempre fazer aquilo necessário para que aquela parcela da população continue tendo neles os seus salvadores. Porque eles sabem que assim vão continuar no poder. Então, do ponto de vista do Marx, do ponto de vista da ciência e do ponto de vista do messianismo, as ideologias muitas vezes assumem um caráter pejorativo e perde a sua função filosófica. Pessoal, então é isso aí. Essa aula quis gerar esse ponto de reflexão em vocês, né? Buscar encontrar e entender na ideologia um caráter filosófico, crítico. O errado não é nós termos ideologias. O errado é nós transformarmos as ideologias num senso pejorativo. Né? Vale essa reflexão. As ideologias que você tem seguido, será que eles estão assumindo esse caráter filosófico? Me responde depois nos comentários. Estou aqui para a gente trocar uma ideia. Beleza? Até a próxima aula e bora filosofar.